Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Olá, olá a todos. Oi, boa noite, Ana. Boa noite, todo mundo. Este é o episódio 33 da Conversa Paralela Comigo, nosso evento podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre amor de pet. Amor de pet é sem palavras. Os pet lovers que o digam. Neste episódio 33, vamos conversar com quem tem muito a dizer sobre o assunto. Além de amar os pets, Kelly Castucci trabalha com eles e por eles. Esse amor se profissionalizou na formação em medicina veterinária há 7 anos e sua especialidade é em odontologia veterinária pela USP São Paulo. Neste bate-papo conosco, ela vem nos trazer o olhar da especialista sobre a importância desse vínculo afetivo profundo e duradouro entre animais domésticos e seus tutores. Em tempos de pandemia, em que aumentou a vontade de ter um pet por perto para nos fazer companhia, saiba mais sobre essa relação prazerosa que demanda, como toda troca afetuosa, zelo e responsabilidade. O episódio de hoje é apoiado pela A Veterinária Distribuidora, que foi fundada em 1992 e é uma empresa mineira que atua no mercado veterinário de autosserviço. A Veterinária Distribuidora possui 2 marcas próprias, Colosso e Power Dog. É importadora, além de parceira e distribuidora de grandes fábricas como a Plástico Cristino e outras indústrias e laboratórios do mercado pet. Vamos juntos! Boa noite, Kelly Castucci, como vai você? Boa noite, Ana, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui com vocês. Ah, que coisa boa! Falar desse tema que é super gostoso, né? Não é? Pois é, e eu gostaria de começar pela sua história. Como é a sua história com os pets? Vamos lá. Eu, na verdade, desde que eu me conheço, acho que por gente, por criança, assim, desde a infância, eu sempre fui apaixonada. E é engraçado que, assim, dentro da casa, né, da minha família, os meus pais, eles incentivavam, mas era uma coisa que era minha, né? A minha irmã já não tem tanta essa conexão que nem eu. Mas eu, desde pequenininha, eu sempre quis, sempre estava em contato. Assim, as minhas brincadeiras sempre foi que eu nunca tive dúvida da faculdade que eu ia fazer, né, da formação, porque eu sempre falei desde pequenininha que eu ia me formar em veterinária e ia cuidar dos animais. E assim, eu brincava, eu pegava meus ursinhos, eu fingia que eu estava fazendo cirurgia, abria eles, eu tirava a espuminha de dentro. Então, assim, eu ia perguntar isso, você abria mesmo ou você fingia que abria? Pior que eu abria. Depois eu tentava costurar, minha mãe dava umas linhas lá, mas era a minha brincadeira favorita, assim. Então, desde pequenininha, eu já nasci, eu acho, com essa conexão com eles, né? E aí, crescendo e tudo, e cada vez mais me aprofundando. Então, eu entrei na faculdade, fiz a faculdade de medicina, trabalho com eles na área de clínica também, trabalho na área comercial, com empresas, também fazendo treinamento com outros veterinários, né? Que trabalham nessa área comercial. E aí eu também fiz a pós em odontologia, porque eu falo que a odontologia é uma área tão importante também de saúde para eles, né? A veterinária ela vem crescendo muito, igual a parte humana, que tem as especialidades, e nós, graças a Deus, estamos também evoluindo. Então, cada um numa especialização. E aí eu fui para essa área de odontologia também, que eu gosto bastante. E eu tô aí, né? Que nem eu falei, desde que eu me conheço, sempre com esse amor aí de pet que não cabe dentro de mim. Isso é muito bom, né? A quem agradeça muito, né? Eu tenho
colegas, até falando nessa parte da faculdade, muitos colegas que, assim, eles, na minha sala mesmo, que estudou junto comigo, que o amor era tão grande que muitos, assim, teve alguns que não conseguiam, não foram trabalhar. Graças a Deus, a veterinária tem uma área muito grande para se trabalhar, né? E muitos não conseguiram seguir, às vezes, para a clínica, para a cirurgia, porque não conseguia lidar com aquele sofrimento do animal também. Então, ir buscar outras áreas, mas teve esses... Aconteceram isso comigo também, assim, na minha sala, onde eu estudava, né? Teve bastante, alguns casos de alguns veterinários nesse... E foi bem, bem interessante também. Pois é, nós já temos aqui comentários entusiastas no chat. O Carlos Lucas está dizendo: eu realmente aumentei a quantidade de pet em casa, agora tem 2 bulldogs franceses, companhias fundamentais aqui em casa. E esse amor cabe dentro de quem? A gente tem um privilégio de tê-los conosco. É isso aí. E vamos falar sobre isso, sobre esse momento, né, que estamos vivendo e a que se deve isso, Kelly Castucci? Essa área PET, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos, ela cresceu assim absurdamente, né? Foi uma área que muitas tiveram muitas dificuldades, né? Setores, mas a área PET cresceu muito. A gente vê essa relação, essa conexão do pessoal ficar em casa, de dar mais atenção, de ter esse vínculo maior, não só com os pets, mas com as crianças também, né? Eu acho que esse vínculo cresceu muito. E eu acho que a gente estava até precisando dessas vezes, lógico que a gente não queria, né? Mas essa parada, às vezes, foi importante também para a gente enxergar essa conexão, esse amor desses animais, dos nossos filhos, né? Da nossa família. E, assim, a área PET, o setor PET, ele vem crescendo muito, não só por conta da pandemia, mas ele já vem numa evolução bem grande, né? E agora ele deu aquele boom, né, explosão de setor pets em geral, tanto de cães, de gatos, de aves, né, teve um aumento muito significativo. Acho que as pessoas ficaram em casa, elas conseguiram enxergar o que esse animal estava precisando, às vezes viu algum probleminha de pele, algum problema que ele já tinha, que às vezes na correria do dia a dia não conseguia sentir isso, ver isso, né? Então, e também acaba uma coisa influenciando a outra, né? Aí compra alguma coisinha, um petisco, uma caminha, e aí vai englobando tudo para ter esse aumento, né? Mas foi muito, tanto na parte de clínica, quanto na parte ali de acessórios, né? Todo o setor pet, ele cresceu bastante, foi bem significativo. E o pet, o animal doméstico, como é fundada essa relação, Kelly? Eu conheço, mas de apreciar, eu conheço de sentir, né, o aconchego. Vou contar rapidamente na minha casa. Quando criança, éramos 3 irmãs, e somos 3 irmãs, mas na época de criança, né, 3 assim, bem próximas na idade, e nunca tivemos um animal doméstico, porque meu pai não gostava. Aliás, ele tinha passarinho, 2 canarinhos, e, na época, mas só. E toda criança, eu acho que tem esse desejo, né, essa vontade, não sei porquê também, assim, talvez um transbordamento de afeto, e queria muito te ouvir nesse sentido. O que nos move, né, e, sobretudo, determinadas faixas etárias também, né? Eu vejo muito isso em crianças e em pessoas mais idosas, essa ligação mais próxima, né, com o pet. E também, depois, quando tive minhas 2 filhas, a mais velha queria muito um gato, mas foi muito difícil eu me convencer, finalmente. Apareceu depois um gato para doação.
foi isso, exatamente, é algo, eu vou te falar, foi o que me motivou a gente conversar hoje, sabia? Eu estou, assim, muito impressionada com isso, eu estou muito impressionada com isso que eu vivenci lá dentro da minha casa. Cresce, né? Esse amor gato, cresce dentro da gente. esse gato que foi de adoção, né? Ele foi encontrado abandonado junto com outros gatinhos e a pessoa ofereceu em adoção. E o que acontece, por exemplo, na casa da minha mãe, que também nunca conviveu com pet, nunca, por conta exatamente dessa questão do meu pai, mas que hoje tem uma parceira, assim, como como o Carlos falou aqui, é fundamental, é uma companhia fundamental para ela. Como que é isso? O que tem em cada um de nós que nos faz nessa proximidade e nesse vínculo mesmo? Eu gosto dessa palavra vínculo, sabe? Eu acho que é uma palavra forte, ela realmente mostra para quem convive, para quem teve a oportunidade de passar um tempo com, e perder também, né, o pet, como que isso é sofrido, Nossa, como que isso é doloroso, né? E essas experiências eu tive recentemente também. Então, eu me pergunto, assim, como algo que, de repente, nunca existiu na minha vida e das pessoas próximas a mim, esse vínculo começa a fazer parte de uma forma tão profunda. Esse é que nem você falou, esse vínculo, essa conexão, eu acho que vai muito de pessoa, indivíduo para indivíduo, ter esse despertar, né? Que nem eu falei, as crianças, eu acho que elas são muito sensíveis, elas... É algo que não dá nem para explicar, né? É um ser ali tão puro que nem os animais, eu enxergo desse modo, né? As crianças e os animais são muito puros. Eles não têm maldade, eles não têm a preocupação que às vezes um adulto que nem, será que eu vou adotar? Será que eu vou, né? Então, para a criança é muito mais o contato, lógico, ele aumenta também, quanto mais você tem esse contato, esse vínculo, ele cresce, esse amor, mas eu vejo que nem eu falei, a minha irmã ela não teve essa conexão que nem eu tive, e nós fomos criados na mesma casa, né, e assim, ela desde pequenininha, ela nunca ficou, eu sempre tive cachorro, bicho, eu tive um monte de bicho em casa, toda hora eu queria, cada hora tinha um, então, assim, a minha irmã, ela nunca se interessou. Ela foi do perfil da personalidade dela, né, ficar mais afastada. Mas eu já tive esse contato maior. Vou até contar a história do meu avô, porque eu acho super interessante também e tem muito a ver com essa parte dessa conexão. E me marcou muito, assim, na minha história. O meu avô, minha avó, eles eram muito simples, né? Do interior, moravam no interior. Eles vieram para São Paulo e depois compraram um sítio. E eles tinham um cachorro, sempre, a vida inteira deles tiveram cachorros nesse sítio. Mas, assim, como eles eram muito simples, também a cultura, né, de você criar um animal, antigamente era muito diferente do que hoje, né, que a gente tem um animal dentro de casa, como se fosse um filho. Eles cuidavam daquele jeitinho deles, né? O caseiro colocava comida e quando eles iam lá, eles tinham esse contato com esses cachorros. E nessa caminhar da vida dele, ele teve uma cachorrinha que ele sempre falava, toda vez que ele ia para esse sítio, essa cachorrinha, ela ficava assim, maluca, ele ia embora, ela corria atrás do carro e assim, o sítio era grande, né, tinha espaço para ela brincar, os outros cachorros não queriam saber, né, de entrar dentro, pelo contrário, tinha até um pouco de medo, porque era cachorro que ficava mais no mato, né, mais afastado, e essa cachorrinha não, ela sempre procurando meu avô, onde ele ia, ela ia atrás, e quando ele ia embora, ela ficava em desespero atrás do carro. E aí teve uma vez que ela ficou muito doente, e aí ele falou, poxa, eu vou ter que cuidar, e lá onde tinha, não conseguiu cuidar direito, então ele trouxe ela para casa dele. E assim, ela conviveu ali com ele durante esse período do tratamento, né? Depois ele chegou a levar ela de novo para o sítio, porque ele falou, aqui não é o lugar dela, mas já tinha algumas coisas acontecendo diferente dentro dele, né? Com certeza aquilo já estava diferente, porque ela era apaixonada por ele. Engraçado que era meu avô e minha avó, mas a conexão dela era com ele. E ele levou ela para o sítio de novo, deixou ela lá.
E assim, ele não conseguia ficar sem ela, ela ficou super triste, ela ficou de novo doente, ele aí trouxe ela embora, trouxe para casa dele em São Paulo, e assim, esse amor, e meu avô era muito assim, uma pessoa muito simples, que ele não, sabe aquelas pessoas que não demonstram, antigamente, hoje é muito mais simples falar um te amo, né, abraçar, um beijo, antigamente as pessoas eram muito mais retraídas, né, e meu avô e minha avó eram bastante retraídos. E assim, foi mudando a vida dele. E eu acompanhei essa parte, eu já estava, né, já estava fazendo faculdade, tudo me formando, e eu vi a construção desse amor e quanto que meu avô ficou diferente com essa cachorra, né, essa cachorrinha. E assim, quando ela ficou velhinha, né, ela conviveu com ele e, nossa, onde ele ia, ela ia atrás e aquele vínculo foi crescendo. Ele só falava dela e era até estranho, né, para a família, porque ele era uma pessoa totalmente fechada e aquele amor que criou, assim, que explodiu, né? E quando ela ficou muito velhinha, eu corri com ela, junto com ele, nos hospitais e tudo. E aí ela acabou falecendo, né, pela idade, por tudo. E ele me chamou, ele falou assim para mim, né, que ele estava muito feliz, porque ele sempre viu esse amor, eu sempre enchi muito o saco deles para cuidar dos cachorros, eu pegava muito no pé do meu avô e da minha avó. A gente até chegou a brigar várias vezes aí, e aí ele veio, conversou comigo assim, chorando. Ele falou: Olha, eu fico muito grato por no final, porque ele também estava velhinho, né? Meu avô estava bem velhinho, e ele falou assim: Eu fico muito grato por chegar no final da minha vida e sentir um amor que eu nunca imaginei sentir pelo animal. E assim, eu sempre via, né, ele me falando que ele me via na faculdade, que ele me via com esse carinho, porque eu falava para ele, eu falava, vô, eles são igual a nós, né, o sentimento, assim, eles têm esse amor, eles sofrem igual nós. E ele falou, Kelly, foi uma coisa assim que eu sou muito grato a Deus por ter descoberto esse amor. Então, assim, para mim foi uma coisa tão linda que eu comecei a enxergar de uma outra maneira. Que nem eu nasci com essa conexão, mas tem pessoas que não nascem e vão criar. Se você tiver, né, essa oportunidade de se entregar, de deixar esse amor acontecer, é uma coisa que não tem explicação, né? É uma coisa que nem você falou, agora que você está com um gatinho aí, você vai vendo que o negócio vai crescendo, é como se fosse um filho mesmo, né? Por isso que hoje em dia as pessoas cuidam como se fosse um filho, é da família e tem esse sofrimento, quando tem a perda, é como se fosse um filho mesmo, a gente fica arrasado, né? A vida deles é um pouquinho mais curta, dependendo daí se é gato, se é cachorro, às vezes passarinhos também, né? Tem muitas pessoas que têm uma afinidade por um cachorro, outras mais por gato, ou os dois, ou às vezes não, às vezes ela gosta de um passarinho, né? Tem vários tipos de animais que a gente consegue criar esse vínculo, né? Tem pessoas que cuidam aí de animais até exóticos, que têm essa preferência por outros tipos de animais também. Então, assim, é muito de personalidade e deixar acontecer. Eu acredito que aí o negócio vem que a gente não consegue nem explicar. Quem tem esse amor, às vezes, não consegue explicar, né? Eu estou pensando aqui, curiosamente, eu e minhas duas irmãs temos um gato em casa. E quem tem gato, geralmente tem um, começa a ter vários, hein? Ah, pois é, tá vendo? O Carlos está dizendo aqui no chat que só não tem gatos em casa também porque ele é transplantado, porque eu faria minha casa de um santuário de pets. Cara, eu teria vários. Muito bem, é isso aí. Em relação ao pet, existe algo no animal que faz com que ele se envolva mais com uma referência afetiva do que com outra? Quando você fala assim, tinha meu avô e minha avó, e, no entanto, a cadelinha era mais apegada a ele, a conexão era maior com ele. Você usou até essa palavra, né? Você acha que existe? Como que é essa natureza do animal? Então, Ana Rosa, assim, é complicado, porque falar de essa parte do reino animal, né, tem a matilha, eles têm um que eles vão respeitar, eles têm aquela ordem deles, né, falando a parte ali da natureza deles. Mas quando a gente traz para a realidade,
para dentro de uma casa, é uma conexão que às vezes tem às vezes, claro, tem o meu cachorro, ele tá junto com todos, mas ele fica muito com meu pai. Por mais que eu fico doida com ele, eu beijo ele, aperto, acho que por isso também, acho que eu encher tanto o saco dele, ele prefere estar com meu pai. E o engraçado é que eu ficava até brava, porque assim, como eu estava fazendo veterinário e tudo, e a minha irmã nunca ligou para ele, ela só gostava assim, quando ele vinha do banho, né, que ele estava limpinho, aí ela vinha e fazia um carinho nele assim de longe e não enchia o saco dele. Mas quando ele ficava doente, ele ia no pé da minha irmã. Ele pedia ajuda para minha irmã e não pedia para mim. Eu falava, como é que pode, né? Então, assim. Interessante. Não, eu ficava muito brava até. Porque especialista é você, né? Afinal de contas. Eu falava, poxa, eu tô aqui, eu tô estudando, eu amo tanto ele, ela nem liga para ele. Olha que Mas interessante. era cada momento, assim, da dor ou da alguma coisa assim de medo, era com ela, com a minha irmã. Ou por ela ser mais calma, de repente, né? Deixar ele tranquilo, pode ser que ele tinha essa conexão com ela, da parte calma. Eu fico pensando. É mais a brincadeira, aquela coisa, sim. né? Então, assim, o vínculo é muito. Acredito que eles sentem muito também a personalidade, se é mais agitado, se não é. O temperamento de animal também, porque tem as raças, né? Vamos falando de cachorros, de gatos, a gente tem as raças. Cada raça tem um temperamento também, um comportamento. E as pessoas também, né? Dentro da raça, que nem eu vou pegar um Yorkshire. O York, ele tem uma personalidade dele, eles são agitados, eles gostam de estar juntos, eles latem bastante. Mas cada York é um cachorro diferente. Às vezes a gente, naquela mesma ninhada que veio, 2 filhotes da mesma mãe, um é totalmente diferente do outro. Isso acontece com a gente também, né? Eu e a minha irmã, eu sou doida, ela já não... Né? Então, acho que eles sentem essa também, do mesmo jeito que a gente sente, eles também sentem essa conexão, né? E esses momentos aí, que nem da minha irmã ser mais calma, na hora que ele precisa de uma calma, ele vai com ela, né? Ou então, que nem com meu avô, de repente se apaixona mesmo, sente, levando para o lado do fisiológico ali, de repente ele enxerga como se fosse um membro ali da matilha que ele tem que seguir, que ele tem que respeitar. É mesmo? Olha só, então, é mesmo. Às vezes tem uma identificação extrasensorial, né? A gente não explica assim sei lá, com uma argumentação específica de personalidade, mas algo que vai pelo instintivo, né? Pelos 5 sentidos, talvez, né? E tem o instinto e tem a personalidade, né? Tanto deles quanto a nossa também agindo ali, né? É bem interessante. Tem as raças, e além das raças, a questão do ser único, né? Do ser único. Né? E quando eu escuto muito assim, proprietário falando, eu fui adotar um animalzinho e tinha vários filhotes, tudo da mesma mãe. Mas tinha um que era super agitado, ele pulava, ele latia, e o outro que era reservado, quietinho, né? Então a gente vê a personalidade deles ali também, que cada um é único, né? Cada um tem uma personalidade. Às vezes você leva embora um que né? Danado pra caramba, outros é mais quietinhos. Então, é como nós, né? Cada ser é um ser, um indivíduo, um animal único, né? Nesse planeta Terra, né? É isso aí. Olha só, eu estou achando que a Patrícia Carmen tem realmente um santuário de pet, viu, Carlos? Você que colocou aqui. Ela está dizendo que ela tem uma tartaruga, um galo, 2 galinhas e uma cachorrinha. E nomeou cada um deles aqui no chat. Eu vejo muita gente também, muitos proprietários de... eu trabalhei também muito na área comercial, então essa parte de medicamentos para aves, e muitos proprietários de galinhas mesmo que criam como se fosse um cachorro mesmo, e tem esse vínculo, esse amor, que assim, não é o comum que a gente vê, né? O pessoal até brinca, mas tem essa conexão.
E é uma coisa muito gostosa e diferente, né? Cada um ali com o seu jeitinho de ser, né? Com o seu jeitinho de ser, ainda tem isso, né? Tem as É, categorias do reino animal, tem as raças e tem ainda o é. ser de cada um, né? Olha, É, essa área realmente, não é uma pet, coisa fácil, não, hein? É uma coisa complexa, não é? olha, essa área pet para estudar já é difícil, porque são vários. E aí, para É, falar dessa parte do amor, eu falei, meu Deus, porque cada um é um jeitinho diferente e cada pessoa vai, que nem tem aquelas pessoas que gostam daqueles animais exóticos, silvestres, né, que tem uma personalidade totalmente diferente, e os animais você vê que são diferentes também, né? Então, cada um tem um jeitinho diferente aí, para ter esse é, amor aí, demonstrar essa conexão. para demonstrar essa conexão. É, a Thaís Cristina está dizendo, tem 3 gatinhas, elas são maravilhosas, cada uma tem uma personalidade, forma particular de pedir e dar afeto. Com certeza, com certeza. E a gente entende eles, né? Nossa, só de olhar, de Que saber. coisa O interessante isso começo, aqui, o pedir e começo é dar difícil. afeto. Eu estava até conversando, né? Falando hoje cedo com a Ana Rosa, assim, eu vejo também, hoje eu tô gestante, né? Tô grávida, e aí eu estava até conversando com o meu ginecologista, meu médico, e ele falou assim, olha, no começo vai ser muito difícil, não romantiza, né, esse momento, porque na hora que nasce um filho, às vezes você vai sentir dor, você não vai dormir, e às vezes muitas mães falam, é o amor da minha vida, eu via meu filho, eu já era o amor da minha vida. E às vezes não, esse amor vai ser construído. E eu falo hoje, assim, com essa experiência que eu estou tendo hoje, eu vou levar com certeza para os proprietários, assim, para esses clientes que querem adotarem, que querem comprar, porque assim, às vezes a gente adota um animal e ele vai para nossa casa, ele faz bagunça, ele vai comer tudo, vai destruir e ele vai chorar à noite. E aí você fala, meu Deus do céu, eu não vou aguentar, né? E aí tem muita gente até que acaba devolvendo. Isso é muito triste, né? Porque é muito complicado. Então, assim, tenha paciência, esteja aberta para esse amor crescer. Porque muitas das vezes, essa conexão é. Quantas mulheres às vezes viu o filho e deu medo na hora que pegou um filho no colo? E é a mesma coisa com o animal. Às vezes a gente adota e fala: Meu Deus, o que eu fiz? Mas dá uma semaninha, 15 dias, um mês, você vai ver como que isso daí vai crescendo e não tem explicação, né? E aí, quando Porque você vai ver, ambos, pode destruir a casa que você não está mais nem aí, né? A casa já não é tão importante que nem ele, né? puxa vida, eu vejo isso, sabe? Só fala na minha casa, por exemplo, já é o que restou dele. É que Olha nem um só, filho mesmo, né? Tem muito, é, eu senti muita ligação na hora que ele me falou isso. Eu falei, nossa, realmente sim, isso acontece, né? E a é, pessoa tem que estar preparada, às vezes, porque a gente fala tanto também, isso eu acho fundamental falar aqui, sabe, Ana Rosa? sim, Porque a gente fala assim, nossa, na hora que você adotar, que nem com meu avô, nossa, teve essa conexão. Às vezes teve dela, mas às vezes para ele, para ela, demorou, precisou ser construído. E às entendi, vezes, na hora que você adota, você fala, ai, que bonitinho, ele é lindinho, vai ser esse. Mas na hora que você leva para casa, você ainda não tem esse amor com você. E você tem que estar disposto a estar aberto a receber esse amor. Que aí, isso daí vai vir com o tempo. E, sabe, assim, deixar as coisas acontecerem. Porque às vezes a pessoa fica desesperada realmente, né? Adota, não sente o amor que todo mundo fala. A gente fala tão lindo falar amor de pet e não sente e se sente ainda culpado, né? Fala, meu Deus, eu não consegui sentir. Mas calma, respira fundo. Lembra da criança ali que quando chega, às vezes, um filho também dá dor de cabeça, dá trabalho, e depois é o amor de sua vida, né? Depois não. Aí as coisas acontecem, né? eu estou vendo aqui no chat várias histórias de amor, viu? Isso que você está falando, o amor de pet. E a Zélia está dizendo que história de amor linda. E tem várias aqui, viu? A Glauce, quando criança, nunca pude ter nenhum animal, mas há 10 anos apareceu uma cachorrinha no meu antigo trabalho e me escolheu. Trouxe para casa, ela tem vários probleminhas de saúde, mas é o amor da minha vida. Me levou a fazer faculdade de veterinária. Ai, que Olha só. gostoso. Tá vendo?
Imagina. Esse amor superou. Ela tinha os probleminhas dela, com certeza, de saúde, adotou e foi, né? Foi fazer a faculdade e tudo. Muito legal. Isso aí. Comprei um maltês miniatura para o meu filho e estamos apaixonados por ele. Além de lindo, muito amoroso e companheiro. E o Ai, Ezequias, eu tive um maltês. cachorro pastor alemão, ele era meu ouvinte. Não sei como explicar, mas ele era cúmplice comigo. Me ouvia, seu olhar expressava sempre como ele se entendesse, como se ele entendesse minha dor. Chamava-se Roosevelt. E a Marcele. Pets também têm o dom de curar problemas psicológicos de seus tutores, ajudar crianças autistas e idosos que se sentem solitários. Esse amor é, sem dúvida, o maior e mais puro de todos. É muito legal o que ela falou, viu, Ana? A gente vê, assim, muitos problemas de saúde. Eu estava até vendo hoje, para a gente fazer essa conversa, alguns estudos, né? Eu vi um estudo dos Estados Unidos, que é do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, Instituto Nacional de Saúde, lá dos Estados Unidos. E eles falam que criar um animal em casa ajuda a reduzir a pressão sanguínea, colesterol, níveis de triglicéridos. Tem algumas pesquisas que mostram que os cães, né, quando eles quando a gente consegue treiná-los, né, para farejar, eles conseguem até detectar, assim, cânceres, né, em hospitais trabalhar com câncer, eles chegam até 80, 90% de acerto com esse farejamento do câncer. Também dentro de casa eu vi de hipoglicemia, quando baixa a hipoglicemia, às vezes a pessoa não está percebendo, mas o animal consegue sentir e ele faz ali o movimento para a pessoa, né, tudo treinado, mas ele consegue sim. Então, assim, a gente vê o quanto que isso é importante. E hoje em dia, a depressão, né, as pessoas, essa pandemia trouxe muito isso. E eu acredito que cresceu muito por conta disso. As pessoas ficaram muito sozinhas dentro de casa, a depressão cresceu, e o quanto que esses animais também ajudam nessa parte, né? Depressão, ansiedade, o estresse, essa vida social, que às vezes muito idosos também, né? As crianças é super importante porque eu acredito que elas aprendem a ter uma responsabilidade. Isso eu acho muito legal também os pais deixarem as crianças ter essa responsabilidade, que é um ser que sente dor, né? Que não é um brinquedo e que tem que cuidar. Não é só ali a parte boa, mas tem o cocô, às vezes o xixi, ajudar a tirar, pôr a comida, para ele sentir a responsabilidade daquela vida, né? E começar a enxergar esse outro lado. Mas, assim, para os idosos que estão sozinhos, que às vezes cuidaram a vida inteira de uma família e, de repente, ficou sozinho, a família, cada um foi para um lado e eles ficam sozinhos dentro de casa. O quanto que isso na pandemia também afetou e o quanto que isso é importante para essa depressão, para a ansiedade, para os idosos. É maravilhoso, né? Esse contato é fundamental, assim. É muito legal mesmo. Você está falando sobre o cuidado, é interessante. Até o cuidado a gente aprende, né? Sim, sim. Até o cuidado a gente aprende assim, a cuidar. As crianças com síndrome de Down também, o quanto que elas evoluem, o quanto que elas conseguem melhorar ali o contato, porque às vezes autismo, né, também, eles ficam muito retraídos no mundinho deles, e às vezes um animal, o quanto que isso desperta neles, e eles têm um desenvolvimento muito melhor. A gente indica muito para essas crianças também, tanto os veterinários, né, quanto pediatras também, a gente indica muito ter esse contato, esse convívio aí com o animal dentro de casa, para essas crianças. E você falou também uma outra coisa bem importante, essa questão do reconhecimento do dono, né, ou tutor, né? Existe também um certo misticismo em relação a alguns animais, por exemplo, gato. Gato tem uma capacidade de gerir a energia dos lugares, né? Tem gente que adora, tem gente que tem medo. Isso mesmo. Tem algumas... A parte mística, eu conheço né? esses estudos,
mas É, existem. é E uma às vezes parte, eu me... principalmente gato preto, né? Tem gente que fala, não quero ter um gato preto. E aí tem essas, quando a gente começa a ler o gato preto, né? Para quem acredita, eles falam que tira a energia negativa. Então, assim, é muito legal também. Eu adoro essa parte mística também, super acredito. Eu acho que os animais, que eu falei, são seres que são tão puros que eu acho que ajudam em tudo. Eu acho que não só nessa parte afetiva, mas a parte de energia, eu acredito muito, é uma coisa que nem você comentou também, eles sentem quando a gente não está bem. Para mim, isso é uma energia, uma conexão de uma energia, e eles ajudam a gente, né? Então, assim, é muito legal. Mas tem essa parte mística mesmo, o gato principalmente, né? Muita gente. E é ao contrário, quem não conhece, quem nunca leu, acha que o gato ele é ruim, né? Tipo, o gato preto, essa coisa assim. Existe um preconceito, né? Existe determinadas imagens que são repetidas em determinado contexto e que, na verdade, também elas podem caminhar para um outro lado e nos enganar em termos da realidade, né? Em dois sentidos, né? No sentido positivo e ao sentido também que é uma espécie de fake news, né? Olha só, E eu a gata lá em tava. casa, essa gatinha que foi adotada, ela sabe quando minha filha chega, que é a tutora dela. Parece que ela já espera na porta. É uma coisa Não pode, assim, né? meio diferente demais e Parece que extremamente. escuta, tá lá longe, mas assim, já tá no caminho e eles sabem que tá chegando, né? Sabe que está chegando, e muito amorosa, muito fiel, aguarda, sabe quando está acontecendo alguma coisa diferente, por exemplo, ela está arrumando a mala para viajar, ela gosta muito de viajar, e nos últimos tempos, por questão do trabalho, ela precisou fazer isso, então a gata sente, a gente percebe que ela pressente, né? Não só sente, mas ela também pressente. E, e algumas coisas, então, vão ao contrário disso, né? Alguns mitos, né, que a gente pode dizer que não são verdades com fundamento, né? Que elas têm mais a ver com Não, estereótipos que são criados. e se for parar para ler, né, mesmo se não for, que tem coisas que não dá para ser explicado, né, cientificamente, mas assim, se a gente parar para ler sobre os gatos, é que nem as raças também, né? Cada raça ela tem uma história. Às vezes, que nem o Shih Tzu, ele fala a história dele que são cães que eles acreditavam na cura, o maltês. Então, cada um tem uma história mística ali por trás, né? Mas se você for ler essas histórias, você vê que são coisas sempre boas. Eu, pelo menos, eu nunca li uma história ruim. Mas, assim, essa parte do gato preto, falam de bruxas, né? Mas, assim, é sempre, se você parar para ler, é sempre essa coisa boa, não é a coisa ruim, né? Esse preconceito que nem você falou, a gente põe na cabeça, às vezes, né? Ah, bruxo, gato preto é ruim. Mas a história, às vezes, por trás é tão bonita, né? E a gente faz aquele bloqueio, né? Mas é muito É, legal. E cada conhece espécie pouco, ali. né? É. Lê pouco sobre isso e muitas vezes se engana. É isso mesmo, eu acho também. Com relação a essa questão da pandemia, Kelly, a gente teve um aumento, né, do número de pets, mas também houve uma situação bem inusitada, né, que foi o fato dos pets também, por outro lado, ficarem órfãos pela partida de seus tutores. Sim. Existe alguma estatística sobre isso, ou um direcionamento correto que deve acontecer? Como que é isso na visão de Ah, vocês, isso foi bem veterinários? complicado, assim, nós estamos, essa parte, quem trabalha principalmente com ONG, né, desses animais de adoção, está sentindo bastante dificuldade, porque às vezes é um animal que viveu a vida inteira com o tutor acaba que nem um idoso, esse idoso acaba contraindo ali o vírus e acaba falecendo,
e a família não fica com o animal e vai para uma adoção, né? Ou então até a gente vê muito a parte da clínica, a gente vê muito pedido de socorro, às vezes de vizinho, né? Que o animal está sozinho, às vezes o próprio idoso não tinha ninguém da família. E aí fica o animal dentro de casa. Então, assim, a gente está com uma dificuldade bastante complicada, porque eles têm esse vínculo, eles sofrem, do mesmo jeito que a gente sofre com a perda, eles também sofrem, né? Então, teve um aumento bastante, assim, desses animais, e muitas vezes já adultos, né? A maioria adultos também, às vezes idosos, que é mais difícil ainda, às vezes, ter essa adoção, né? Que é mais complicado. Sim. Então, a gente tá tendo, na verdade, né, esse aumento aí, bem doloroso mesmo, bem complicado. E às vezes o pessoal que trabalha com resgate, que trabalha, já está cheio também, que eles não conseguem, né, dar conta de todos. Então, a gente vê muito na internet, às vezes, Facebook pedindo ajuda, olha, né, o proprietário faleceu, o animal está aqui, alguém quer adotar, né, então é bem difícil, é bem complicado, a gente fica bem chateado, né, com esse lado. E trabalhar nessa parte da adoção, né, de ter um animal também, conhecer esse animal adulto, né, que é o fundamental para agora, porque é uma responsabilidade, esses animais são uma responsabilidade nossa, né? Não tem como abrir o portão e largar na rua, né? Então, é bem difícil. É uma coisa bem complicada. Eu conheci recentemente uma casa de adoção de animais domésticos aqui em Belo Horizonte. Você está falando de São Paulo, né, Kelly? São Paulo, sou de São Paulo. Então, e na placa do lado de fora dessa casa, um lugar bem bacana, sabe? Do lado de fora dessa casa, uma placa dizendo não abandone seu pet aqui. Estamos filmando. Olha, que abandona, com certeza, às vezes vira um local de descarte. Quantas casas também, às vezes, abandonadas, gatos, né, começam a frequentar, e aí começa a se multiplicar, porque gato é muito rápido, né, a multiplicação, e aí vira aquele que a gente não consegue controlar, né, às vezes a gente fica castrando, pega, castra, tenta, mas é bem difícil esse controle ainda. Eu acredito assim, a gente sabe que é difícil, mas também a gente tenta enxergar o outro lado. Eu sempre, para a gente não ficar triste, né, a gente tem que enxergar o outro lado. Eu vejo, antigamente, assim, eu vejo quanto que eu enxergo, aqui pelo menos, onde eu moro, em São Paulo, onde eu frequento, eu via muito mais cachorros de rua. E nossa, eu ficava criança ainda, eu chorava, eu ficava desesperada. Hoje a gente encontra, claro, a gente vê, mas assim, eu não vejo mais com tanta frequência do que eu via antes. Antes era um absurdo, assim, cada esquina que eu ia, eu via. E assim, eu torço demais para, eu acho que quanto mais essa conscientização, esse amor, esse vínculo deles, eu acho que cria isso dentro da gente também, dessa responsabilidade, né, de tentarmos, não, eu não falo assim de pessoas, de indivíduo, mas num todo, né, a socialização, a sociedade como um todos, o governo também, tudo tem que abrir, enxergar esses animais, né, eles são responsabilidade nossa, então a gente tem que prestar mais atenção. Então, mas eu falo, graças a Deus as coisas estão melhorando. Antigamente a gente via cachorro na corrente no quintal, não tinha contato, e não faz tanto tempo, né? Se a gente for pegar na época do meu avô, da minha avó, era assim, não é tanto tempo. E hoje em dia, olha o quanto isso mudou. E se Deus quiser, vai mudar ainda mais. E esse vínculo vai crescer muito mais ainda, para chegar uma hora que todo mundo não conseguir ver um animal na rua, né? Ou a parte não só da pessoa indivídua, mas a população no geral, e cobrar isso das autoridades, de tudo, de ter mais castrações, mais cuidado, em geral, né? Englobar o cuidado no geral desses animais, né? Sim. Em relação a esse cuidado e essa adoção, seria interessante a gente também pensar que existem
determinadas orientações para isso, né, Kelly? Determinados pontos que devem ser considerados para que uma adoção ela aconteça da melhor forma, né? Esse lugar do qual eu estava falando, eles aceitam cães, né, para adoção, mas não deixados da forma, ou largados, né, abandonados na porta do lugar, porque há também uma quantidade de animais que eles podem receber, né? Então, tem todo um aparato de responsabilidade que a instituição assume quando ela assume uma chegada de um animal para adoção, não é? Ela Sim, tem que e a parte assumir uma financeira responsabilidade. também, né? É muito Sim, complicado para essas ONGs, para essas pessoas que fazem esse trabalho, que muitas das vezes é voluntário, né? E sim. tem esse retorno, e às vezes eles pedem ajuda, às vezes não tem, às vezes tem. Então, assim, é bem difícil. Eu acho que para eles também negarem, olha, eu não tenho vaga, e aí, mas eu vou pôr animal na rua, mas o que eu vou poder fazer, né? Não tem vaga, não tem como abraçar o mundo também. Deve ser muito difícil também para eles e ver essa realidade que acontece muito, né, Ana Rosa? Muito. Sim, aqui a gente tem no chat mais histórias. Patrícia, sinto que foi a Mila Cachorrinho que adotou a família e não nós a ela. Ela demonstra muito afeto, muita fidelidade, né? E muito amor. A Glauce, dizendo que apesar das questões de saúde, como ela mencionou anteriormente, a cadelinha está com ela até hoje, com todos os problemas, continua levada e parece um filhote. Ah, que gostoso. E a Marcele chamando atenção para entender que o pet não é descartável. O abandono de animais é cruel. É crime, né? Eu acho que é crime, o abandono de animal. Crime. É crime. É o que eu falei, ainda precisa evoluir muito essa parte, né? Mas hoje já é crime, sim, abandonar o animal. Mas às vezes isso é uma realidade que acontece muito ainda, né? E a gente pode falar sobre isso uma próxima vez, né? No próximo episódio nosso, aqui na Conversa Paralela. Vocês podem ficar à vontade, colocar questões. Se a gente não conseguir responder hoje, nós vamos responder na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira nós teremos a Kelly novamente, que vai conversar conosco sobre Kelly. Adoção. Vamos já pegar esse gancho, né? Que acho que faz parte, né? Não teria como a gente ter essa conversa hoje e não puxar um gancho para adoção. E aí, nessa próxima conversa, explicar, assim, tem comportamentos desses animais, né? A responsabilidade que nem eu falei também, não é só pensar no lado lindo, às vezes você adota um animal e ele vai te dar um trabalho, mas isso é normal, como se fosse uma criança ou um animal adulto, né? Então, essa adoção, essa que a gente precisa ter. Então, acho que essa conversa hoje, o amor de pet e o que a gente está passando e vivendo hoje, não tem como falar de uma adoção, né? Então, com certeza, com o maior prazer, eu vou estar aí conversando com vocês semana que vem sobre esse tema aí que precisa muito, né? E essa adoção, ela exige determinados cuidados, né? Ela exige determinadas, não sei, talvez procedimentos, atitudes, né? Vamos deixar para a próxima semana, né? Senão a gente começa a falar aqui. Só resumindo, né? Como se fosse um filho. Então, você tem que estar preparado ali, que pode ser. É o amor da sua vida, mas requer muitos cuidados, né? Muita responsabilidade. É uma vida, né? É uma vida. E uma outra vida, né? Porque às vezes também a gente idealiza, né? Eu sei, eu acho que talvez idealize no sentido de que vai ter um determinado comportamento, ou não vai ter situações de saúde, né, como a gente viu aqui, os depoimentos, e que tudo vai acontecer bem, e às vezes não, né? Às vezes o caminho é um pouco de uma dedicação um pouco mais aprofundada, diferente daquela que a gente estava esperando. É realmente isso.
E eu fico imaginando devolver um pet, como você citou a circunstância, né? É algo bem É difícil. complexo, né? Eu acho que para as duas partes, né? Por É uma isso que frustração mútua. por isso que eu falo, é o tema para o próximo de novo. A gente já está Ah, entrando então nele. tá. Mas, assim, muita gente fica até com raiva quando esse pessoal faz pesquisas, né? Eles fazem um levantamento da pessoa para adotar esse animal. E não é por mal, ele precisa, porque ele sabe que isso acontece, de devolver, né? Então, assim, ele precisa levantar. Já aconteceu comigo, de eu Entendi. fui adotar e aí ela estava fazendo uma pesquisa e ela me perguntou se eu queria ter filho, eu falei que eu queria, e na hora a gente leva para o pessoal, isso é normal, a gente fala, poxa, e eu ainda falei, caramba, eu sou veterinária, eu amo, como que ela está desconfiando de mim? Mas aí você para a Ah, realidade, adotar para você, porque assim, você vai ter um filho, dali a pouco ele vai te dar trabalho, porque essa família que adotou ele, ela tá devolvendo, que criou esse animal, ela tá mandando embora porque esse animal mordeu o filho deles, e ele não gosta de ah, criança. Então, aí na hora eu falei, você tá vendo? nossa! Como é importante fazer uma entrevista, uma pesquisa, pensar, Puxa! ver o comportamento, não é sair adotando de qualquer maneira. A adoção é muito ampla, a gente tem que pensar, e é isso que a gente vai conversar semana que vem, né, É Ana isso Rosa? mesmo. Ah, já estou esperando já. Vai ser bem gostoso também. Muito bem, o Kelly. Nós aqui na Conversa Paralela comigo, esse podcast nosso, né, que é um evento podcast, fica gravado depois nas plataformas de podcast, a gente pode ouvir quantas vezes a gente quiser, indicar, e também participar ao vivo, como a gente está fazendo aqui. E aí, nesse sentido, eu queria te fazer uma pergunta. Nossa temporada, este ano, a gente está resgatando aprendizados que a gente fez e tem feito durante esse período de pandemia, né, tão extenso que estamos vivendo. Para você, qual seria uma lição que você traz para 2021? Eu acho que a gente falou tanto em conexão, e para mim, assim, a conexão, meus pais, assim, minha família, os mais próximos, eu sempre tive uma relação muito boa. Mas, assim, o quanto que eu fiquei, porque às vezes como a gente vivia, a gente ia em vários lugares, viam várias pessoas, estava junto com a família, mas tinha contato de muitas outras pessoas. E para mim, hoje, estreitou tanto a relação assim, meus pais e minha irmã, né, aquela família mesmo, que eu falei assim, meu Deus, o quanto que eles são importantes para mim, né? A família, assim, o vínculo deles, enxergar assim que eles, na verdade, a gente tem muitos, às vezes, colegas, amigos, que às vezes a gente passava ali o tempo, muitas das vezes, final de semana com eles, que eles não fizeram falta nenhuma, mas o quanto que aquele vínculo da minha família, dos meus pais, é importante e cresceu assim também é absurdo. É uma coisa que eu falei, a gente precisava, realmente, eu acho que o ser humano precisava dessa pausa, respirar e ver o que era importante na vida deles, né? Nossa, porque às vezes a gente perdia tempo com muitas coisas que não, ou pessoas, ou com coisas, ou lugares até mesmo, que hoje a gente fala, nossa, por que eu perdia tempo com isso? Não faz falta nenhuma, né? E descobre o que é realmente a nossa essência, o que importa na nossa vida. Eu acho que para mim essa pandemia foi muito bom por isso, assim. Muito bem, agradeço muito a sua participação, Kelly Castucci, sua gentileza, disponibilidade. Semana que vem tem mais, pessoal, olha que coisa boa. Preparem as suas perguntas, a Kelly vai estar aqui A adoção tem bastante tema, dá responder, para a gente se para a aprofundar gente bastante em trocar, raças, não os é? vira-latas, né? Os tipos de animais também, não só cães, gatos, outros animais, né? Passarinhos. Ah,
Tá Tem vendo? bastante É isso coisa. aí, tem bastante coisa. Venham todos, venham sempre. Nós vamos conversar semana que vem, então, mais sobre adoção, os cuidados e também essas outras possibilidades de, de ramificações do assunto, né? Que é tão vasto e tão interessante, e tão, ao mesmo tempo tão profundo. Então, nosso episódio de hoje foi apoiado pela A Veterinária Distribuidora, que é uma empresa mineira que atua no mercado veterinário de autosserviço e cuja missão é comercializar produtos através da distribuição de forma ágil e inovadora, com competitividade e rentabilidade. Atende dessa forma, com dedicação, às expectativas de seus clientes, fornecedores, funcionários e acionistas. A nossa gratidão à veterinária distribuidora que nos permitiu estar aqui hoje e conversarmos juntos, todos, sobre um assunto tão bacana, tão relevante e que continua na semana que vem. Muito obrigada a todos, boa noite e até a nossa próxima conversa. Obrigada, Kelly, até mais. Obrigada, gente, até.